Bom, pessoal, nós vamos rapidamente aqui já preparar, porque o tempo passando e a gente tem agora um tema muito interessante. Crescer e errar, segue valendo? Reflexões da trajetória dos ISPs do Brasil. Nossos palestrantes, Ronaldo e Rogério Couto. Rogério possui sólida experiência com mais de 25 anos em áreas comerciais e estratégicas de empresas de médio e grande porte, nacionais e multinacionais no mercado de telecomunicações, segurança eletrônica e indústrias eletrônicas. Atuou no mercado do varejo de serviços com foco na gestão de pessoas, abastecimento e gestão de performance. Ronaldo Couto, uma das maiores autoridades em redes ópticas e tecnologia FTTX no Brasil, responsável pela difusão de tecnologia de fibra ótica nos pequenos e médios provedores em todo o país. Engenheiro de telecomunicações, formado pelo Inatel, com MBA executivo pelo IBMEC. Está chegando aqui, por favor, Rogério e Ronaldo, vamos recebê-los com uma salva de palmas, duas grandes autoridades da telecomunicação. No final diz que vão cantar uma música sertaneja para nós aí, na verdade. Para fazer. Além de irmãos, a gente forma uma dupla que é Itamar e Itapéssimo, sabe? Coitadinho de judiação. Coitadinho de judiação. Fique à vontade. Obrigado. Boa, gente. Ai. Bom esse sofá aqui. Bom, Basílio, você ficou aqui também? Você viu que o pessoal foi embora? Pede o pessoal mandar os WhatsApp para todo mundo, que agora Rogério Couto está no palco, por favor. É imperdível. O momento, o ápice do evento. Vamos trabalhar, vai. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês na Rede Telesul, no Business. Foi esperado bastante tempo, né? E quase que a gente não veio, né, Edson? Covid pegou a gente, quase que a gente não estava aí. Então, é um prazer, agradeço à diretoria, ao Elton, presidente, e a vocês por suportarem mais um tempo de estar aqui conversando conosco. Quando a gente foi falar exatamente sobre o que a gente poderia trazer de tema ou para a gente conversar, a gente escolheu fazer algumas reflexões de como o mercado de telecom, principalmente de conectividade, tem aí nesses longos anos. Muito mais pela experiência do Ronaldo, mais velho, né? E aí, claro que ele tem muito mais história para contar do que eu. E como que os provedores vieram se comportando desde então. Você não quer falar um pouco, não? O Tiago falou dos perfis comportamentais antes, né? Alguém tem dúvida que o Rogério é o comunicador? Que até chega no ponto... Quer saber o nível de paciência dele lá no influenciador ou não? Mas vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado primeiro à Rede Telesul pelo convite da gente estar aqui de novo com vocês. E obrigado pela participação de todos. Como o Rogério comentou, né, esse tema da nossa palestra, né, crescer e errar, segue valendo, né, foi mais para a gente poder chamar a atenção de vocês com relação às decisões que a gente veio tomando ao longo do tempo, né? Errar aí é algo, né, também forte, né? Na verdade, não tem o erro, né? Tem entre o certo e o errado, né? O Rogério costuma dizer que tem o adequado, né? E se a gente conseguiu crescer tanto, né? Se a gente conseguiu hoje ter todo o destaque que a gente tem nesse mercado, né? Significa que a gente acertou mais do que errou, né? Mas, mesmo assim, a reflexão que a gente quer fazer é que a gente tomou várias decisões que talvez significaram que o crescimento foi reduzido, ou seja, a gente poderia ter crescido mais se outras decisões pudessem terem sido tomadas, né? Então, essa é a reflexão que a gente quer fazer, né?
Você vai me deixar seguir? Pode seguir. Estou até emocionado. Alguém pode bater foto desse momento, por favor? Já bati, já botei até no grupo da Rede Telesul. Não, você falando, pode seguir. Ah, pode seguir. Bom, gente, com relação à tecnologia, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, né, é a questão, né? Quantas e quantas vezes a gente se perguntou se a gente estava começando com a tecnologia correta, né? Eu estou acompanhando vocês desde 2009, né? E em 2009, né, ainda se tinha uma discussão forte, talvez Basílio lembre dessas discussões na Brint, se a gente deveria fazer rede FTTH ou HFC. Lembra disso, Basílio? Poxa, mas se a gente vai fazer algo que nenhuma operadora faz, né? Por que a gente não vai fazer o que as operadoras já fazem, né? E conclusão, né? Algumas empresas fizeram HFC, né? E a gente viu, obviamente, depois essa migração, né? E o mesmo aconteceu antes disso, né? Com rádio, né? Poxa, migro para 5.8 ou permaneço, né? Vou para cabo UTP ou não? Enfim, a tecnologia ela sempre teve muito ligada a uma decisão estratégica, e a gente sempre teve esse medo com relação a, poxa, eu estou tomando a decisão correta, porque isso vai significar muito dinheiro investido, né? E aí o que a gente percebeu é que as motivações para a gente ir para uma nova tecnologia, principalmente foram duas, né? Vocês podem, por favor, confirmar para mim ou não. Ou eu ia para uma nova tecnologia, porque eu me enquadro dentro de um perfil inovador, né? Porque a minha empresa ela é aquela uma que está sempre, né, à frente, né? E experimentando e buscando as novidades do mercado, ou porque, pode falar, a água bateu na bunda? Pode? Ou porque a água bateu na bunda. Quantos e quantos aqui não começaram o FTTH, porque o concorrente chegou agora com o FTTH e eu estou no rádio ainda. Então, agora eu preciso correr. Aconteceu isso aqui ou não? Com ninguém, né? Com quase ninguém, né? Então, a gente sempre tomou a decisão com relação a novas tecnologias, muito em função da emoção, de, poxa, eu preciso estar na frente sempre, né? Ou em função de realmente de um pavor, de um pânico de perder o mercado que eu tinha em função de uma outra empresa estar chegando com uma tecnologia mais atual que a minha. E aí o que acontece? Dificilmente a gente parou para fazer as contas que precisava fazer, né? Ainda hoje é muito difícil eu ver algum provedor que, quando vai começar um novo projeto de uma nova cidade, ou mesmo uma expansão, me mostre um estudo de viabilidade dessa nova rede. É algo que a gente não vê acontecendo. Então, as decisões são feitas muito mais com a intuição de que as coisas vão acontecer, do que propriamente dito uma análise realmente mais fria do mercado, uma análise de viabilidade, para decidir realmente se eu vou fazer um investimento ou não. E aí, por conta disso, depois o Rogério fica me xingando, né? Porque ele diz que eu ensino a turma a fazer a rede, né? Mas não ensino a vender depois. E aí as portas ficam ociosas, e aí vai ele para tentar vender, né? E muitas vezes não é que o problema está no vendedor ou na equipe de vendas. O problema, às vezes, é que o mercado acabou. E no mercado que está saturado, como é que eu vou, de repente, atrair o cliente? Oferecendo mais o quê? Né? E aí, como eu não tenho o que oferecer a mais do que o concorrente, adivinha, né, Rogério? Mais barato. E o mais barato significa depois um resultado pior, né? Então, isso muitas vezes acaba o quê? Impediu da gente crescer? Não, mas talvez o crescimento nosso não foi tão forte, né, como poderia ter sido. E o outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, ainda com relação à tecnologia, é que a tecnologia ela acabou também gerando o que eu chamei aqui de um ciclo, né? Que o ciclo da desgraça, né? Que eu já vou mostrar para vocês.
Aqui só tornando gráfico, né, aquilo que eu acabei de dizer, até então, errar não significou que a gente deixar de crescer, né? Com erro ou sem erro nessas decisões, a gente conseguiu chegar num resultado muito bom. Agora, o que acontece hoje, em função de mercado, em função de tudo que a gente vê acontecendo em termos de consolidação, né, em termos de competitividade, talvez agora a rampa não esteja tão inclinada, né? Talvez a rampa que, sem o erro, já esteja muito, né, muito próxima ali do zero, né? Então, é isso que eu queria dizer aqui, né? Agora a gente não está mais nesse momento, a gente está no momento de crescer mais, né, com uma inclinação menor. Porém acertando, né? Por aí, né? Porque errando agora, talvez o resultado seja não crescer mais, né? Seja diminuir, né? E aí o que eu sempre comentei com o pessoal, né? Muitos já me ouviram dizer isso, é que eu acho que a premissa inicial que a gente utilizou... Gravaram? Acho que está filmando lá atrás. Premissa, hein? O Rogério está me ensinando umas palavras difíceis ultimamente. A premissa inicial que a gente utilizou até então... Deixa eu chegar mais perto que eu não estou conseguindo ler ali. Olha aqui atrás. Ó. Sim, mas eu tenho que virar para trás. Para poder tomar as nossas decisões, é que o nosso cliente quer um bom suporte. Sim ou não? Né? Já faz mais de 10 anos que eu falo, né? Qual que é o seu diferencial? Pergunto para todos aí. O pessoal fala, meu atendimento é muito bom. Aí eu pergunto para 200 fala atendimento. Foi bom, então não é diferencial mais, né? Se todo mundo está fazendo igual, não é mais diferencial. E o que a gente precisa entender é que atender bem o cliente, né, é até o momento da venda. Depois, o cliente não quer ser mais atendido, não. O cliente não quer que a rede dê problema para te ligar e falar, ó, queria atendimento, porque eu gostei tanto do seu atendimento. O que ele quer é que a rede não dê problema. E isso é um ponto assim, extremamente importante, eu acho que nesse ciclo. Por quê? Porque a gente sempre esteve preocupado em ter um suporte bom. Para ter suporte bom, eu preciso de um custo operacional maior. Eu preciso da turma lá fazendo atendimento, eu preciso de técnico de campo, né? Bom, se eu tenho um custo operacional maior, eu tenho menos disponibilidade de caixa no final das contas, né? Se eu tenho menos disponibilidade de caixa, eu tenho menos recurso para investimento depois. E, obviamente, se eu tenho menos recurso para investimento, eu vou, no final das contas, investir com produtos de qualidade não tão bacana quanto eu deveria escolher. Vou comprar o mais baratinho, vou comprar o que dá. Não está sobrando. Porque o meu suporte é bom, né? Meu suporte é bom, então não sobra para comprar o equipamento bom. Vou comprar o mais ou menos. E aí, comprando o equipamento mais ou menos, né, a gente tem mais problema na rede, eu vou ter mais chamado de suporte, e mais chamado de suporte eu vou ter que gastar mais com a minha área de suporte ainda, com mais técnico, porque o meu cliente quer suporte. Estão dando para perceber a armadilha que a gente entrou nessa história? Então, o que a gente pretende, né? Transformar esse ciclo da desgraça, né, num ciclo de crescimento, ou seja, o meu cliente quer que a rede não caia. Isso foi até tema de uma palestra que eu fiz há pouco tempo atrás, de uma pesquisa que fizeram numa cidade lá do interior de São Paulo, né, que perguntaram para os clientes se ele achava que a internet dele era excelente, boa, ótima, enfim. E quando o cliente falava assim, minha internet é excelente, falavam, por quê? Por que ela é excelente? Por que ela é boa? E adivinha qual foi a resposta que eles deram? Mais de 50% das pessoas. Porque ela não cai. Porque ela não dá problema.
Ninguém respondeu, minha internet é boa porque o suporte é bom. Ninguém respondeu isso. Minha internet é excelente porque eu não tenho problema com ela, eu esqueço dela. Tá? Então, o cliente não quer que a internet caia. Bom, se ele não quer que a internet caia, a gente faz uma rede dessa forma, a gente tem menos custo operacional, né? Menos necessidade de gente dando suporte técnico, etc. Isso vai gerar mais caixa para a gente, e gerar mais caixa, eu tenho mais recurso para investimento, e eu posso investir em produtos de boa qualidade, e com isso, ter menos problema com a rede, e menos chamadas para suporte, porque eu estou atendendo o meu cliente de forma adequada. Eu acho que esse é o grande ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Identifique até onde vocês, de repente, podem estar no ciclo da desgraça, ou já está no ciclo do crescimento. Dificilmente vai estar 100% de um lado ou 100% do outro. Mas eu acho que o grande objetivo nosso é cada vez mais largar o ciclo da desgraça e pensar aí nesse ciclo de crescimento. Tá bem? Bom, para falar de preço, concorrente e etc., não vai ser eu, né? Vocês sabem que é Rogério Couto, né? Por favor, então, Rogério. Senta aí, vai. Bom, quando a gente vem para esse cenário competitivo de preço, eu me recordo que em 94, quando eu trabalhava em provedor de acesso... Quando? 94. Nossa, eu falei que em 2009 eu comecei com eles. Não, mas foi só uma questão de iniciação com os ISPs. Eu fui em 94, que eu fui provedor, depois eu fui para operadora, você sabe disso. Bom, mas o que a gente vendia naquela época, né? kbps por tempo de conexão. Vocês lembram disso? Precisava de fazer a linha de escada, colocar esse negócio dentro de casa, ter o telefone fixo, e o computador ficava lá, e o nosso preço era baseado, então, em tempo de conexão, hora versus velocidade. Desde 94, que essa metodologia de precificação, ela vem, né, se perpetuando dentro dos ISPs. Foi aumentando, né? Quando foi em 96 aproximadamente, né, Basílio? Nós partimos para 512 e aí foi chamando de banda larga, né? Depois ainda, 98. Bem, aí nós passamos a ter o critério de competição, de olhar para a questão de formatar o preço. Naquela época a gente dizia o seguinte: quanto que custa, qual é o valor que nós vamos cobrar isso? Né? Qual é o ticket que nós vamos ter naquela ocasião? Naquela ocasião a gente tinha uma escassez muito grande, tá certo? E o mercado era muito restrito. Ou seja, para a gente vender internet naquela época, a gente tinha que ter certeza que a gente estava vendendo para alguém que era rico. Porque era muito caro. Tinha que ter a conexão com o telefone, tinha que ter o computador, ok? E aí tinha também o quanto a oportunidade gerava em relação ao custo. De repente o custo era pouco, mas a oportunidade de ganhar dinheiro era muita. Então, estabeleceu-se preço no cenário, principalmente para as pessoas que tinham condições favoráveis em relação a pagamento, até por conta dessa questão de ter o equipamento lá. Bem, no final de 90, no final dos anos 90, a gente vem então para já nessa competição de rede dial-up, colocando lá os provedores, os portais, né, a UOL, a IG, fazendo 0800,
para todo mundo. E muitos provedores locais, né, de acesso à internet começou a perder cliente por conta desse custo, né, que teriam que fazer em função da atividade de interurbano, né, por conta da conexão. Nesse momento, começou a ter um forte desespero do nosso segmento e, automaticamente, nós tivemos ali uma preocupação muito forte de entrar numa onda que, quem se recorda aqui há mais tempo, foi a da UOL comprando algumas operações carteira de cliente. Alguém lembra disso? Não? Só 1, 2, 3? Muito bem. A UOL comprando algumas operações até bem nociva, né? E o que se falava lá naquela época é que o provedor de acesso ia acabar. Aí vem, então, a questão de vir o Wi-Fi 2.4, vender a internet agora tinha um outro jargão. A gente estava vendendo a internet agora é 24 horas. Porque no dial-up a gente vendia a hora de acesso. Como entrou o rádio e a conexão ficava disponível, nós fizemos então, pegamos um jargão e fomos falar, agora a internet 24 horas. E aí sim, continuou. Preço, banda, preço, banda, preço, banda, preço, banda. Os enlaces de rádio, tudo combinadinho, cada um na sua casinha, né? Veio a frequência de 5.8, veio os ADSL, né? Até que chegou, então, por culpa dele, as redes óticas, né? E aí, para a gente pegar a qualidade de link e custo, a gente começou a passar por cidades que normalmente a gente não explorava, e isso tinha um custo alto. Então, começamos a concorrer entre si. Nessa concorrência entre si, nós, na metodologia de fazer com que o cliente pudesse ser atraído, nós não abandonamos o critério banda e preço, desde aquela época, então, e o cenário que foi se construindo ao longo dos anos, é que essa competição de banda e preço nunca foi hospedada no custo, no planejamento, ou exatamente no quanto se espera da margem de lucro da operação. Ela foi sempre muito estimulada por conta... Começou o show? Né? Foi muito estimulado por conta que a gente pudesse fazer a atração de cliente. E esse mercado que era para ser de um ou de outro, passou a ser de todos. Óbvio que dentro do critério custo, tá certo? E o desejo da margem de lucro que a gente precisa ter na operação, a cada tempo que vai avançando aí, nós estamos fazendo isso com a margem de lucro nossa. Por causa da competição, e não só por causa da competição, por conta até da cultura que nós desenvolvemos no cliente. Por conta da gente fazer com que... Está rolando um som aqui, o pessoal consegue diminuir esse som aqui? Porque senão eu me desconcentro, sou muito auditivo. Nessa questão de fazer com que a cultura de preço ficasse atraente, nós fomos então tirando margem. Ao tirar margem, a gente começou a dar para o cliente sempre os mesmos argumentos. Sempre os mesmos argumentos, até hoje são. Até que alguém inventou um tal do foguetinho para colocar nos panfletos. E até o Tiago da Previsa botou o foguetinho agora no manual dele. E ainda assim, não navegue, né? Voe, não navegue, voe.
meu Senhor, essa abordagem de venda, ela está ainda perpetuando nessa competição, nesse mercado, e atenção, é essa abordagem de venda que está tirando, dia após dia, a inclinação do crescimento que nós temos. Querem continuar? Cada um com seu cada um. Pode mudar? Só antes de mudar, gente, um ponto aí que eu queria ainda reforçar com relação à forma como a gente sempre definiu o preço, né, é que eu acredito que 99% das vezes o preço foi definido olhando para o concorrente. Quanto o concorrente está cobrando? Então, vou cobrar 2 centavos a menos. Entregar um pouquinho mais de banda ainda. Aí é uma fórmula de sucesso, né? Ou seja, não sei se eu estou exagerando, mas a maioria das vezes o que a gente vê é, eu olho para o concorrente, vejo quanto que ele está cobrando, meu preço vai ser um pouquinho menos. Dificilmente a gente vai fazer as contas se esse pouquinho menos vai ser suficiente para cobrir os nossos custos. Porque eu não sei qual é o custo operacional do concorrente, mas sei o meu. E esse valor é suficiente também para cobrir o meu custo operacional? Não sei. Agora, o que mais realmente me deixa triste aqui, com menos frequência ainda, a gente vê a formação de preço sendo feita com base no mercado, olhando o mercado. Ou seja, olhando o nosso cliente. Lá o Basílio, quando começou, né, Basílio já falou algumas vezes que começou com portal, né, portal de notícia, e aí tinha hospedagem de e-mail, aquela história toda. Ou seja, toda aquela dificuldade que a gente tem hoje de falar, poxa, o que a gente pode oferecer de SVA, etc. e tal, Basílio fazia mais de 20 anos atrás. Agora, eu não sei por que cargas d'água, num determinado momento, a gente parou de falar sobre isso. A gente parou de entender que a gente podia ser remunerado por esses serviços de SVA, que os clientes estavam querendo buscar. E a gente simplesmente focou só no quê? Conectividade e banda, conectividade e banda, conectividade e banda. Ou seja, a gente parou de olhar para o mercado. Vamos olhar só para o concorrente. E eu acho que é isso que a gente precisa novamente retomar, né? Eu faço essa provocação também já há algum tempo, né? Que a gente dedica muito tempo para entender do concorrente. A gente sabe tudo do concorrente. Sabe qual os preços, sabe qual a tecnologia, sabe onde ele está entrando, sabe se ele tem projeto ou não, sabe tudo do concorrente. Mas a gente não dedica nem 10% do tempo, né, que a gente dedica para entender do concorrente, para entender do nosso cliente. Para entender o que a gente pode estar oferecendo para fidelizar ainda mais o nosso cliente. A própria pesquisa que você fez é uma referência disso, né? Porque quando fala com o sócio, o proprietário do provedor, fala isso, né? Não, eu tenho relacionamento e qualidade. E o cara fala que é conectividade, né? E fazendo um gancho em cima da questão do SVA, não só parou de falar, como mataram o SVA. Talvez a partir dos anos 2000, esqueceu de colocar valor até no que significa uma conta de e-mail, que antes a gente pagava, né? E esses valores adicionados hoje, e nós batemos muito intenso nisso, eles vêm com um pano de fundo, de que aquilo vai fidelizar o cliente hoje. Só que,
para fidelizar cliente, ele tem que agregar valor ao cliente. O SVA tem que ser percebido pelo cliente. Não é? Nós temos estatística pura de colocar o SVA e ele dá 1,8% de produção. A gente paga quase 98% de ociosidade por conta do SVA, enquanto combinação tributária, que é o que muitas vezes é apelado, ok, mas isso não vai transformar a fidelização. Né? Não vai conseguir transformar o desejo e agregar valor ao cliente do jeito que a gente quer. Hoje o que a gente vê com relação a essa parte de SVA é que só funciona porque a gente está no lucro real. E aí Exato. pode ter uma questão de impostos, né? Porque toda a parte de benefício que a gente podia entregar para o cliente, se o cliente não entende isso realmente como benefício, você me desculpe, mas isso está sendo custo. Não está sendo nada além do que custo. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, né? Rogério falou algumas vezes, e eu também, a respeito da fidelização do cliente, né? Já tem algum tempo mais recente agora, né? Que eu cheguei à conclusão que essa história de fidelizar cliente é papo furado. Que nós não vamos conseguir fidelizar cliente nunca. Pode fazer o que quiser, não vai fidelizar. Poxa, Ronaldo, mas não vai fidelizar. E eu explico por quê, né? Porque se a gente for procurar lá no dicionário, né, qual que é o significado da palavra ser fiel, está lá um dos significados, corresponder a uma confiança que lhe é depositada. Isso é ser fiel. Eu corresponder a uma confiança que me é depositada. Então, nessa brincadeira, quem confia em quem é o meu cliente que confia em mim. Então, quem tem que ser fiel, sou eu que tenho que ser fiel ao meu cliente, e não ao contrário. E não ao contrário. E a partir do momento que eu demonstro para o meu cliente que eu sou fiel a ele, aí o que eu estou fazendo é blindar o meu cliente. E é isso que nós temos que pensar. O que nós temos que fazer para mostrar para ele que nós somos fiéis, para poder blindar o cliente. E se a gente for colocar lá, ver no dicionário também, blindar é proteger contra o mal. E o mal é o concorrente. É o concorrente. Então, esqueça fidelizar cliente. Comecem a mostrar o que cada um de nós está fazendo para mostrar que nós somos fiéis aos nossos clientes. E outra coisa, o Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele tem aí uma frase dele que ele fala assim: quando eu tenho um concorrente fraco, me enfraquece. Um concorrente burro me emburrece. E é impressionante, porque se nós temos uma concorrência que vai degradando aquilo que é na proposta de entrega de valor para cliente, a gente perde até o sentido da abordagem que a gente quer fazer. Trazendo todo esse contexto para marketing, né? Deixa eu fazer só uma perguntinha antes para a turma. Quem tem um pessoal de marketing já na empresa? Alguns, né? E esse pessoal de marketing faz o quê, gente, na empresa? Vai, Edson. O que faz lá? Propaganda. Metas. Vendas. Via de regra, gente, ainda a gente entende o marketing como um setor para fazer propaganda para a gente. Como um setor para poder pensar no Design. outdoor, para fazer postagem em rede social. A gente entende marketing ainda assim. Isso é uma das funções do marketing, tá, gente? E quando a gente está falando marketing agora, a gente está realmente falando em ir além de fazer publicidade e fazer postagem em rede social. Trazendo essa realidade, então, da publicidade, resta a gente entender que hoje, o mercado de hoje, com o comportamento que nós estamos,
somos mais influenciadores do que vendedores. Até isso já tem sido, eu tenho dito muito disso, que todos os nossos colaboradores deixariam de ser chamados de colaboradores para serem chamados influenciadores. E se nós queremos um diferencial dentro da nossa empresa, serão influenciadores do sucesso do cliente. É essa a decisão que nós temos que ter. Então, os comportamentos, hábitos, costumes da nossa equipe, tanto os nossos, eles estão influenciando diariamente os nossos clientes. E aí entra o cenário do que é realmente hoje essa explosão das mídias sociais, esses influenciadores, essas pessoas que ficam fazendo influência digital. E sim, por quê? Porque todo mundo está carregando quase que 80%, 90% da vida na mão. Está na mão. O que a gente não tem mais na mão? O alimento, né? O restante está aqui, o banco está aqui, o contato está aqui, a esposa está aqui, a família está aqui. E aí, dentro da publicidade, qual que é o nosso apelo sempre? Uma vez, eu cheguei aqui em Foz, né, e vi um outdoor, escrito assim, 101 mega. Hã? Estava ali? Não, agora é 101 reais, era isso que eu ia dizer. Não é isso? Agora eu vi 101 reais. Aí eu fiquei pensando, quando vim, falei, cara, tá aí, 1 mega é a diferença para a minha vida. Queria isso lá, em casa. Claro que eu chorei. Falei, tá aí, cara, todo mundo vendendo 100, o cara está vendendo a 101 mega. Fantástico apelo de marketing. Gente, mas isso vem de quem? Vem de quem quer colocar o tal de elevar a expectativa de cliente, né? De colocar a expectativa do cliente lá em cima, e a gente fica refém depois de tudo isso. Ou seja, trabalhar a inteligência de mercado, como o Ronaldo falou, que fez a pesquisa, qual é o sentimento do cliente, qual é o desejo do cliente, qual é a leitura que nós estamos fazendo exatamente daquela base de cliente que está conosco e daquela base de cliente que a gente deseja. Aonde que a gente vai exatamente captar cliente? Vai ser com a oferta ou vai ser com a influência de um cliente satisfeito? Então, os nossos apelos comerciais hoje estão mais relacionados a testemunhais que nós precisamos colocar. E falar assim, você tomou a decisão pelo meu provedor, saiba por quê. Né? Isso tem que ser trazido de maneira quantitativa. O que e quanto o nosso cliente ou o nosso prospect espera. Porque essa situação de penetração de mercado, como foi dito, estabilizou. Né? Nós estamos aí praticamente trocando clientes para poder a gente crescer. A gente vai tirar esse cara de alguém. E se a gente não tirar esse cliente de alguém, por uma razão que dê valor, certamente nós seremos trocados também pelo preço. Eu quero ainda reforçar essa questão de inteligência de mercado, gente. Realmente vai além, né, da gente simplesmente saber qual é quantos concorrentes tem ou qual o preço que eles cobram. Eu estava conversando com o Basílio e com o André ontem, dando um spoilerzinho do que a gente ia falar hoje, e o Basílio fez um comentário bastante interessante lá, que aconteceu na cidade dele. Um outro provedor, um outro grupo, entrou na cidade e fibrou a cidade todinha com uma rede FTTH. Não foi isso? Os 2 ou 3 maiores têm por volta de 30 mil assinantes. E esse player novo entrou e fibrou a cidade todinha.
e já tem alguns meses que ele está lá e não passou ainda de 1.000 ou 2.000 clientes. Será que esse pessoal fez um trabalho de inteligência de mercado para poder tomar a decisão de fibrar a cidade todinha? Será que essa decisão colabora com o crescimento como a gente estava querendo? E será que às vezes também a gente não está tomando algumas decisões também de forma emocional ou intempestiva? Então, hoje a gente precisa começar a pensar em marketing, não só a questão da publicidade, ou da propaganda, ou de postagem, etc., mas pensar também em como a gente está entendendo melhor o nosso mercado, né? Mas quando a gente fala de mercado, ou seja, olhar lá do ponto de vista lá do cliente, ou seja, como é que a gente pode estar entregando mais benefícios para o cliente, para poder estar não só atraindo, mas mantendo esse cliente na nossa base. E isso vai ser extremamente importante para que a gente possa, com toda essa informação, pensar no quê? Pensar num outro ponto também que a gente precisa cada vez mais estar atento, que é a questão do planejamento estratégico, né? Não se faz planejamento estratégico, não se pensa a empresa a médio ou longo prazo, se a gente não tiver primeiro essa inteligência de mercado, né? Então, por favor. Bom, trazendo então para... Como é que fala os advogados mesmo? Salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo. Cadê o doutor Alan e o Thiago? Quando ele fala agora vai acabando, né? Estou chegando nos finalmente. Estou chegando nos finalmente. Você viu que o Thiago começou a falar isso também? Vi. Aprendeu com o Alan. Vi. Quando a gente pode tratar algumas coisas em relação a tendências, a gente enxerga e observa e vem dizendo há algum tempo que a forma de fazer vai estar colocando a nossa carteira de clientes rentabilizando coisas, rentabilizando produtos e serviços que não são só o IP, não vêm do IP, mas elas têm que ser cobradas, elas têm que ser tarifadas, elas precisam agregar valor e dar o sentimento de que o tal do que o cliente escolheu como produto ou serviço tem um custo e esse custo é justificado pelo consumo que ele tem. Então, as carteiras de clientes hoje, elas são extremamente valiosas para empresas que sabem cuidar de relacionamento com o cliente. Se a gente perceber, né, e até nesta semana, o Nubank começou a anunciar o shopping, né? Quem tem conta de Nubank aqui? Tem lá um shopping agora no Nubank, por quê? Porque viu que o Inter também tem, ou seja, duas empresas que tinham por natureza fazer serviços bancários simplificados, partiram agora para o segmento de colocar monetização em cima, ou seja, melhorar o recurso dentro da base de clientes deles. Foi um rapaz do Santander, né, que falou isso na Brint, que todo mundo procura para crédito, todo mundo procura para custo de boleto, todo mundo procura para não sei o quê, mas ninguém procura para trabalhar a carteira de cliente. Entende? Então, o nosso sentido de colocar essas coisas, pelo menos na minha visão, a internet, o que nós fazemos hoje de internet vai ser mídia. Vai ser mídia. E sabe quanto vai custar para o cara ter a mídia? Alguém arrisca? 0. Para o cara ter a mídia vai custar 0. Então vai vir os caras colocando, e já existe isso, tá? Já existe isso. Você quer acessar a internet lá, você se conecta, vê uma propaganda,
né? O YouTube, o que a gente tem dentro dos conteúdos que são free, que são livres, todos eles são impulsionados através desse recurso. Então é muito provável que o cliente, sei lá, alguns anos futuros aí, ele tenha lá o ONU dele, ele tenha os equipamentos dele, ele fala assim, ó, só quero que você faça a última milha aqui. E aí entra o que a gente tem que ser bom de cliente. Entra o quanto que nós conhecemos de cliente, o quanto que nós sabemos administrar os nossos clientes. E, por favor, administrar cliente não é administrar o assinante. Administrar cliente é administrar toda a cadeia que está envolvendo o cliente. Eu falo muitas vezes, inclusive nós fizemos um treinamento de vendas aqui, eu estou vendo algum, não é? Falo para vendedor, vai bater na casa de alguém, não é? Vai fazer o porta a porta, vai fazer qualquer que seja a abordagem, não desperdiça uma criança, não desperdice uma doméstica, não desperdice alguém porque o decisor não está lá. Extraia informações, veja qual é a cultura de consumo daquele pessoal todo, porque talvez esse decisor é o último a querer pensar em mudar alguma coisa. Agora, vamos falar com uma criança, vamos falar com quem está no dia a dia do consumo para ver se não altera. E aí, com essa questão de produtos, serviços e monetização, nós estamos falando de toda a cadeia de consumo. Precisamos entender que, imaginem, né? Eu comentei isso no almoço com o Renato, estou vendo o Renato lá, ele não está dando atenção para mim, né? Mas, e também, a Emily perdeu minha carteira lá, não é? O que nós falávamos? Por que não, na onde a gente vai no supermercado, e na fidelidade do mercado, estar no programa de pontos do mercado, o cara ter a nossa internet? Hein? Mufato, que é aqui, né? Muito forte. Vamos dizer que o cara gasta R$1.000 lá, R$2.000 no Mufato por mês. Por que não pegar o cartão Pão de Açúcar lá, o cartão do Mufato, e falar assim, ó, no nosso programa de pontos a gente te entrega conectividade. Estão entendendo? Alianças estratégicas, fazer diferença na cadeia de consumo. E aí, para encerrar, o Ronaldo vai falar desse cliente no comando, porque ele é bom disso. O que a gente quer também passar para vocês, gente, é que hoje, né, o nosso portfólio, né, o que a gente vai estar oferecendo para o cliente, e o cliente vai estar pagando para a gente, ele acaba sendo muito reduzido, né? Primeiro que está certo da gente ter poucos planos, ou seja, não devemos ter 20 planos para oferecer para o cliente, não, só confunde a cabeça dele, né? Eu gosto de 2, no máximo 3 planos para poder estar oferecendo para o cliente. Então, assim, a gente oferece o plano, né, e talvez algum SVA que a gente tem hoje, enfim, mas ainda a gente acha que é muito pouco esse portfólio. A gente entende o seguinte, que a gente vai ter que começar a trabalhar a venda, trabalhar o cliente, da mesma forma como hoje a gente compra um seguro para o carro. Você compra o seguro para o carro lá, o seguro está básico. Aí depois vem uma lista imensa, né? Quer carro reserva? Quer guincho para mais de 200 quilômetros? Quer isso, quer aquilo outro? Ou seja, eles têm um portfólio enorme e eles dão a liberdade do cara escolher o que o cara quer contratar ou não. E eu acho que a gente precisa ir para essa linha, para a gente começar a respirar um pouquinho mais com relação aos nossos custos. Um exemplo básico aqui para vocês. Quem aqui hoje, por uma questão de mercado, tem a taxa de instalação 0?
Vários. E a gente sabe realmente que em muito mercado a gente precisa conviver com isso. A taxa de instalação é 0. Agora, quem disse que a gente não pode ter outros tipos de instalação? A gente tem a instalação básica, com um tipo de material basiquinho, uma instalaçãozinha aparente e tal, 0. Mas quando o cara for de um condomínio que nem o Rogério mora, imagina se ele quer um negócio aparente, ele quer um negócio top. E ele vai pagar... É minha mulher, velho. E ele vai pagar 200, 300 reais para ter uma instalação compatível com o lugar onde ele mora. Eu dei a oportunidade dele comprar o 0. Mas ele, não, eu quero esse aqui, porque esse aqui tem minha cara. Quem disse para a gente que nós não podemos falar assim, olha, vamos fazer instalação com hora marcada, mas a hora marcada vai custar mais tanto. Tenho 0? Tenho, sim, senhor. Mas se o senhor quiser com hora marcada, mais tanto. Por que não podemos fazer isso? Ou seja, a gente precisa começar a pensar nesses tipos de diferenciações que o cliente pode ter a escolha na hora de comprar. Até o seguinte, Ronaldo. E eu vou mais além. Uma conversa que a gente estava tendo nas listas aí, eu estava discutindo lá com o Tiago, com o Melo, eu ainda acho, ou seja, indo lá para a loucura, né, lá daqui a algum tempo, que o tipo de suporte que a gente vai prestar, nós vamos ter um tipo de suporte, já que o cara acha que entende muito, que é só quando quebra o cabo dele. E aí nós vamos lá. Sim. E se o cara quiser que a gente vá lá toda hora, não é um suporte básico, é outro suporte que ele vai contratar. Agora, tudo isso tem que ser de forma ágil, tem que ser de forma rápida. Quantos aqui de vocês hoje já tem um app para o cliente da empresa de vocês? Também alguns. Quantos de vocês hoje já possibilita que o cliente contrate alguma coisa pelo app? Que ele contrate um novo plano, que ele contrate um novo serviço. É isso que a gente precisa fazer. Ou seja, a gente tornar simples a compra e mais simples ainda a entrega do serviço. Para que a gente possa escapar do que a gente está vivendo hoje, essa competição cada vez maior e o custo cada vez mais apertado. Bom, encerrando, muda aí o negócio. O que atrai exatamente o nosso gosto pelo ISP é a nossa proximidade com as pessoas. O que fortalece o nosso argumento de vendas diante das operadoras, e eu falo isso com propriedade, por conta de ter ficado mais de 10 anos, quase 12 anos na Vivo, o que tira, né, das mãos da operadora é essa aproximação que nós temos. E nós falamos exatamente isso, que nós somos próximos das pessoas, que nós estamos ali porque somos de casa. Agora, minha gente, é hora, fiquem aí com essa, que nós não temos mais o que oferecer para o cliente internet. Agora nós temos que pedir para o cliente, dê a chance de ser nosso cliente e ter a experiência que nós queremos fazer. Ok? Está aí o nosso QR Code da Primore, da ProISP. Muito obrigado por você estar comigo dividindo o palco foi reforçado dessa vez, porque aquela foto lá já me mandaram sacanagem aqui, falando que está com Photoshop, que você está magro e eu estou com cabelo. Bom, gente, obrigado obrigado pela presença de vocês. Rogério falou de experiência, né? Que experiência, né? Forte abraço, gente. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Ronaldo e Rogério Couto. Queria convidar o presidente aqui para entregar uma lembrança aí pela contribuição dessas grandes autoridades das telecomunicações, dividindo
pouco do seu conhecimento com a gente aqui, falando sobre as reflexões das trajetórias dos ISPs no Brasil.